O Cordeiro, capítulo 4. Uma escolha errada. Quando Deus fez o mundo, este era igual ao céu. Não havia choro, dor ou medo. Não havia nenhuma pessoa má ou cruel. Ninguém roubava, mentia ou matava. Não havia nenhum pecado de qualquer tipo. Acima de tudo, não havia morte. O mundo que Deus fez era um lugar maravilhoso de se viver. Era a maneira que Deus queria que fosse. Era perfeito. As pessoas que Deus criou também eram perfeitas. Somente pessoas perfeitas podem viver com um Deus perfeito. O primeiro homem era chamado Adão e sua esposa se chamava Eva. O Senhor os amava e fez um belo jardim para que eles se alegrassem. Era cheio de animais, pássaros, rios, fontes, flores e árvores. Muitas dessas árvores eram carregadas de frutos gostosos. Deus permitiu que Adão e Eva fossem a qualquer lugar que quisessem e comessem tudo o que desejavam, menos um fruto. Deus disse a eles para não comerem do fruto de uma árvore especial. Se Adão e Eva desobedecessem àquela regra e comessem daquela árvore, então morreriam. A proibição de comer daquela árvore especial não era difícil para Adão e Eva. Havia muitas árvores com frutas no jardim. Ao obedecer a Deus, Adão e Eva mostrariam ao Senhor que criam em sua palavra. Estariam confiando que ele sabia o que era melhor. Era só isso que Deus queria. Que fizessem apenas crer naquilo que ele disse. Era como se Deus dissesse: confia em mim. E assim era o início, e assim era no início. Pessoas perfeitas confiam em Deus perfeito, se alegram em um mundo perfeito. Mas então Satanás, aquele anjo muito mau e cruel, visitou Adão e Eva no belo jardim e disse a Adão e Eva que Deus estava escondendo alguma coisa boa deles. Satanás disse que se comessem do fruto da árvore especial, eles seriam como Deus. O que Adão e Eva deveriam fazer? Satanás estava falando a verdade ou estava mentindo para eles? Se eles crescem em Satanás, comeriam o fruto, mas se crescem em Deus, não comeriam? Em quem deveriam crer? Em Deus ou em Satanás? E em que deveriam confiar? Adão e Eva começaram a pensar que ser pessoas perfeitas no jardim perfeito a Deus não era grande coisa. Queriam mais. Queriam ser como Deus, então fizeram a única coisa que Deus disse para não fazerem: comeram do fruto. Adão e Eva acreditavam na mentira de Satanás. Acreditaram na mentira de Satanás. Sentiram que Satanás sabia o melhor que Deus e que era bom para eles. Eles quebraram as simples regras de Deus e ficaram do lado de Satanás e contra Deus. Isso não é triste? Quando as pessoas fazem o que Deus manda, sempre traz tristeza. Quando Adão e Eva desobedeceram a regra de Deus, o mundo todo mudou. Não era mais seguro e perfeito. Ervas daninhas e espinhos cresceram no solo. Os animais começaram a matar uns aos outros. O mundo se tornou um lugar assustador, cheio de egoísmo, doença e tristeza, um lugar de morte. O pecado sempre estraga as coisas. Ele destruiu o mundo perfeito de Deus e arruinou a amizade especial de Deus que tinha com Adão e Eva. Adão e Eva pensaram estar fazendo a melhor escolha, mas a escolha deles em desobedecer a Deus estragou tudo. Deus disse a Adão e Eva que por causa de seu pecado seus corpos algum dia parariam de funcionar, eles morreriam. Você já teve a curiosidade de saber do porquê as pessoas morrem. A Bíblia diz que a morte veio ao mundo por causa do pecado de Adão e Eva. A morte é uma coisa horrível. Quando alguém morre, significa que a pessoa não vive mais na terra. Ela se foi e nunca mais voltará. É por isso que ao ir a um funeral as pessoas estão tristes. O amigo dela se foi.
Elas se sentem sozinhas, elas choram e realmente dói por dentro. E isto que a Bíblia quer dizer quando fala sobre a morte significa que você se separa de um amigo. Quando Adão e Eva ficaram do lado de Satanás, eles se separaram de seu amigo e ficaram separados de Deus. A amizade se acabou. Foi embora, eles se sentiram sós. Devem ter chorado sentindo dor por dentro. Foi muito, muito triste. Adão e Eva estavam separados de seu melhor amigo. Mas como se isso já não fosse o bastante, por se juntarem a Satanás, teriam de viver em sua terrível casa. Quando seus corpos morressem, Adão e Eva estariam separados de Deus para sempre. Foram notícias muito ruins. Era como uma segunda morte. Adão e Eva se sentiram muito mal. Mas então, Deus deu a Adão e Eva realmente boas notícias. A Bíblia diz que Deus os amava tanto que providenciou uma maneira de serem perfeitos novamente. Se viessem de maneira de Deus, Ele permitirá que vivessem no céu. Assim, Adão e Eva tinham uma escolha. Eles podiam chegar da maneira de Deus e viverem para sempre na casa perfeita de Deus, no céu. Ou podiam ignorar a maneira de Deus e viver para sempre na terrível casa de Satanás. Não havia outra escolha, somente pessoas perfeitas podiam viver com Deus perfeito. Em qual casa você acha que Adão e Eva queriam morar? E aí, pessoal? O que vocês acham? Acham que Adão e Eva escolheram a casa de Satanás ou escolheram a casa de Deus? Querem saber? Então não perca o próximo capítulo. Eu vejo vocês até lá. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau!